Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Umas semanas atrás eu fiz um vídeo de como instalar o MS Afterburner e algumas pessoas acabaram tendo muitas dúvidas e muitas dúvidas importantes. Então hoje eu vou fazer um tutorial bem completo de como mexer em tudo quanto é configuração no MS Afterburner para você colocar os FPS e as informações do hardware monitorando enquanto você está jogando. Então é isso aí, bora lá. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui no Google e pesquisar MS Afterburner, para vocês poderem instalar no caso. Vem aqui no primeiro link, né, site oficial da MSI. Baixa aqui a versão beta, a mais recente, né, fevereiro de 2025. Também em fevereiro de 2025. Já vai fazer o download, pode fechar a aba. Vem no explorador de arquivos, vem em Downloads. Vem aqui no arquivo que a gente acabou de baixar, clica com o botão direito. Caso você tenha instalado o WinRAR, você vai extrair. Caso você não tenha instalado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Instala esse aplicativo, que ele serve para você descompactar arquivos compactados desse jeito aqui. Depois que você tiver o WinRAR instalado, extrai os arquivos aqui. Perfeito, já extraiu aqui. Já podemos deletar isso aqui. E vamos abrir o arquivo que a gente acabou de extrair. Dá 2 cliques. Vamos desativar o Norton 360 for Gamer, clicar em instalar. Vou fechar aqui a aba de trás. Dá um sim, a tela vai ficar preta por causa da gravação. Ok, português brasileiro, dá um próximo. Aceita os termos, dá um próximo. Deixa a opção do Riva Turner, que é um outro aplicativo que vai instalar junto habilitado, dá um próximo. Próximo. E instalar. Agora ele vai instalar normalmente. Agora ele vai querer instalar o Riva Turner, né, que é outro aplicativo, dá um ok também, dá um próximo. Aceita os termos, dá um próximo, próximo, próximo. E já vai instalar também. Legal, desabilita isso aqui, senão ele vai abrir uma outra aba que não precisa. Desabilita o Leia-me, ok, concluir. Perfeito, já abriu aqui a primeira tela do programa. Se a gente vier aqui na setinha aqui embaixo, a gente pode abrir o Riva Turner, né, que é esse aqui. Clicar nele, abriu aqui, legal. A gente vai precisar dessas duas telas basicamente para a gente configurar tudo que a gente precisa. Vamos configurar aqui primeiro o Riva Turner. Deixa aqui a primeira opção, né, que é o nível de qualidade da detecção dos dados em alto, né, no high. Stealth Mode eu vou deixar habilitado. Aqui a gente pode travar o frame rate, eu vou deixar em 60, porque quando eu abrir o jogo ele vai ficar rodando em altas taxas de quadro e acaba trabalhando na qualidade da gravação. Então eu vou deixar em 60, dá um Enter, que é bem no frame rate limit. Aqui nessa opção eu vou deixar habilitado, o raster 3D eu vou deixar habilitado também. Aqui a gente pode, se a gente clicar na setinha, a gente pode mudar a fonte, no caso eu não vou mudar agora, depois a gente vê na hora que eu estiver configurando. Vou deixar aqui na opção Viewport, vou deixar essas duas opções habilitadas. Aqui eu vou deixar nesse tamanho mesmo, porque já está meio que configurado. O seu ele vai vir menos, mas isso aqui já vai regular também. E o Show On Statics eu vou deixar desabilitado. Bom, perfeito, vamos dar um minimizar aqui por enquanto. Bom, agora a gente vai vir aqui no aplicativo da MSI, vai clicar em configurações e vai vir na aba monitoramento. O meu tá em inglês, mas para vocês é exatamente a mesma coisa. Bom, aqui é onde a gente vai começar a configurar. Primeiro eu vou selecionar as informações da GPU que eu quero que apareçam na minha tela. Eu quero o uso da GPU, então eu vou clicar aqui em Show In On Display. Vou deixar em texto mesmo, vou dar um aplicar. GPU temperatura também quero. Consumo eu também quero. Velocidade do clock eu também quero. RAM e speed eu também quero. Uso de memória eu também quero, que é o uso de VRAM. Tem o clock da memória, esse eu vou colocar também. Tem muita configuração aqui, bastante coisa mesmo. Agora a gente pode habilitar núcleo por núcleo da CPU. A temperatura no caso, mas eu quero habilitar a temperatura geral do CPU, então eu vou vir aqui no CPU temperatura. No caso tem aqui CPU, uso da CPU já, então já vou habilitar aqui também, uso da CPU, aplicar. Temperatura da CPU também vou aplicar. CPU clock também vou aplicar. Uso de RAM, importante também. Tem o uso de cada núcleo do CPU, mas eu já habilitei o uso geral, então não preciso habilitar isso. Tem o clock também, mas eu já habilitei o clock geral. E o consumo do CPU, também vou habilitar aqui. Aqui embaixo a gente tem as opções de frame rate, frame time, né, do FPS. Vamos habilitar aqui o frame rate, né, que é o FPS em tempo real. Média, que é o AVG. Vou habilitar também. Não precisa ficar aplicando, tá? Eu só tô aplicando porque eu tô acostumado. Clicar aqui também. Aqui no frame time a gente só vai mudar essa configuração aqui como texto e gráfico, para ele ficar aparecendo aquele gráficozinho e não ficar só o númerozinho ali mudando, porque é melhor pra gente ver a estabilidade do jogo. Aí tem a mínima, a máxima e o 0.1% low, que eu acho que não precisa.
meio desnecessário. Bom, as informações do FPS já tá tudo juntinho aqui, então vou deixar assim por enquanto. Só esse CPU Power que eu vou arrastar lá pra cima. E vamos juntar aqui junto com as outras informações do CPU. É basicamente segura e arrasta para onde você quiser. Bom, a primeira informação que eu quero que apareça do CPU é o uso, então eu já vou deixar aqui. Aqui nessa opção eu vou colocar o nome do meu processador, no caso é um i5 12400, sem o F, ou com gráfico integrado, vou dar um aplicar. Temperatura eu vou renomear e eu vou colocar como temp, tudo minúsculo. Perfeito. Clock eu também vou renomear, vou colocar clock. RAM também vou renomear, já tá como RAM, mas eu vou colocar tudo minúsculo. E consumo eu vou abreviar aqui consumo. Cons, ponto. Aplicar. Na verdade nem precisa desse ponto aqui, tira esse ponto. Perfeito. Nessa ordem que eu coloquei aqui é a ordem que ele vai aparecer. Eu quero que a RAM esteja por último, o consumo esteja em penúltimo, clock, temperatura e uso. Perfeito. Aqui no topo, o que tá habilitado aqui? Memória, velocidade de memória da placa de vídeo eu também vou juntar aqui com o resto. Perfeito. Aqui em uso da GPU eu vou colocar o nome da minha placa de vídeo. Vou colocar aqui RTX 3060. Temperatura eu vou colocar temp. Consumo vou colocar cons de novo. Clock da GPU vou colocar clock. Fan speed vou colocar fan. Uso de memória da VRAM eu vou colocar VRAM. E clock da memória eu vou colocar VRAM clock. Ele fica mais longuinho mesmo, mas tá de boa. A velocidade da fan eu quero que apareça por último, então eu vou colocar aqui embaixo do memory clock. Usos de memória eu posso deixar aqui. Consumo eu gosto de deixar como segundo, então eu vou deixar embaixo do uso. Uso no topo. Perfeito. Legal. Dá um aplicar se você já não aplicou. Agora você abre um jogo aí pra gente poder ver como é que tá ficando isso na nossa tela. Bom, deixem aí o jogo de vocês no modo janela pra vocês conseguirem mover as abas do MSI sobre o jogo. E aqui, agora na aba On Screen Display, vocês vão selecionar aqui nessa opção que você usa um comando para ativar e desativar as informações na tela. No caso, eu gosto de usar Ctrl Shift P, vou dar um aplicar. E quando eu vier aqui no jogo e der um Ctrl Shift P, bom, já habilitou as informações aqui, mas tá bem estranho, tá tipo tudo desconfigurado, tá bem feio, vamos concordar. Então a gente vai abrir aqui o Riva Turner e aqui a gente já pode configurar o tamanho. No caso, eu quero que fique mais ou menos assim, assim já tá bom e beleza. Bom, já vamos configurar aqui também no Raster 3D a fonte que a gente quer. Essa fonte tá legal, mas vamos ver se tem alguma coisinha melhor. Deixa eu ver como é que fica a Arial. A Arial fica bem mais bonitinha, galera. Eu vou deixar na Arial, então. Aqui na terceira opção dessas bolinhas, eu posso mudar a cor desse fundo preto aqui que tá aparecendo. No caso, eu gosto de deixar preto mesmo, porque senão fica meio estranho. Fica feio, meio inútil você ter um bagulho colorido. Então eu vou deixar preto mesmo. Você pode habilitar ou desabilitar se você quer que apareça esse fundo preto aqui. Então se eu desativar aqui, ele vai desativar. E se eu ativar, ele vai ativar. Lógico. E aqui é a sombra em volta das letras. No caso, eu gosto de deixar que fica mais nítido também e mais fácil de ver. Bom, por enquanto é isso, vou minimizar de novo. E agora eu vou voltar aqui nas configurações de monitoramento. Deixa eu deixar aqui no canto. Monitoramento. E agora, a gente vai fazer todas essas informações que estão fora aqui ficarem uma embaixo da outra, que nem essas outras daqui. Então eu vou vir aqui embaixo nas informações do FPS, né? E o frame rate eu vou renomear aqui como FPS. Dá um aplicar. Ele já desceu aqui, né? No caso, essa informação aqui já fez a próxima descer. Média eu vou colocar como AVG. AVG. Aplicar, legal. 1% low eu vou colocar 1% low. Aplicar também. Já desceu, legal. E frame time eu vou dar um aqui. Aplicar, eu vou colocar frame time. Aplicar. Legal. Já ficou certinho. No caso aqui, na opção de frame time, eu vou aqui, vou colocar só gráfico. Vou dar um aplicar.
Isso, ficou bem melhor. Aí não vai ficar aparecendo duplicado a informação aqui. Bom, já tá aparecendo o nosso frame time com aquele gráficozinho. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero dar um espaçamento entre as informações da GPU, do processador e do FPS. Então eu vou vir aqui na primeira informação do CPU, no caso uso CPU, e aqui no renomear vou colocar uma barra invertida e um N. Não aplicar, ele já vai dar espaço. Perfeito, agora a gente vai vir aqui nas informações do FPS, no frame rate, e vai colocar no frame time, no frame rate, e vai colocar um barra N e aplicar. Pronto, já deu espaço. Bom, galera, já tá bem bonito, mas eu quero deixar isso aqui ainda mais bonito. Então vamos dar aquela refinada nesse design aqui. Bom, aqui na primeira opção, coloque em 500 milissegundos, que é a velocidade que as informações aqui na tela vão atualizar. E é isso aí, vamos começar a configurar essas informações aqui. Bom, eu quero que a placa de vídeo esteja num tamanho maior do que o resto. Então eu vou vir em todas as outras informações no Power aqui e vou digitar flechinhas, uma flechinha para um lado e uma flechinha para o outro. Vou colocar um S maiúsculo é igual a 80, que é o tamanho que a gente quer. Vocês podem ver que o consumo diminuiu de tamanho. Agora eu vou vir aqui e vou copiar esse comando, no caso flechinha para esquerda, S é igual a 80, flechinha para direita. Então Ctrl C e vou vir aqui e colar na temperatura, não aplicar, já diminuiu também. No Core Clock, aplicar, uso de memória, aplicar, frequência da memória, aplicar e velocidade da fan, aplicar. Bom, você pode ver que a informação da placa de vídeo ficou maior e o resto ficou tudo menorzinho. Isso fica bem mais clean, bem mais bonitinho, particularmente. Aí você faz isso se você preferir. Vou fazer o mesmo aqui com as informações do CPU. Vou vir aqui, vou deixar o CPU, uso da CPU, que é a informação principal, maior. E na seguinte, que é a temperatura, vou colar também esse mesmo comando. Você pode digitar um por um se você quiser. Colei. Colei. Tô dando aplicar automaticamente já, mas você não precisa. Pronto. Colei. Perfeito, ficou tudo menorzinho. E o FPS eu vou deixar tudo do mesmo tamanho, porque eu acho que fica mais bonitinho. Bom, legal, já demos destaque aqui para RTX, para o processador e para os FPS. Bom, legal, já ficou bem melhor do que antes. Agora aqui no uso da GPU, eu quero adicionar o nome completo da placa gráfica. No caso, eu quero que apareça o tudo maiúsculo. GeForce RTX. Vou tirar o RTX aqui. 3060, vou dar um aplicar. Mas vocês podem ver que deu um espaço enorme. Então eu vou fazer esse GeForce RTX ficar em cima do 3060. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui em GeForce RTX em 3060 e vou colocar um barra invertida N minúsculo. Aplicar, já vai descer o 3060 para baixo, mas esse GeForce RTX ficou muito grande, então eu vou colocar aqui no começo de tudo, né, antes do GeForce RTX, as duas flechinhas, um S é igual a 50. Agora vai ficar pequenininho, mas o 3060 também ficou pequenininho, então eu vou fazer o seguinte, aqui antes do barra invertida N, né? Antes do 3060 eu vou colocar o mesmo comando, S é igual, mas porém eu vou colocar tamanho 100 e flechinha para direita. Ele já vai aumentar o 3060 e o GeForce RTX vai ficar pequenininho. Perfeito. Vou fazer o mesmo com o i5 aqui. Eu vou vir aqui em CPU Usage, no uso da CPU. Vou digitar aqui Intel Core, que é a informação principal do processador, né, da fabricante e tal. Vou colocar aqui, barra invertida já está colocado, no caso, vai aparecer o Intel Core aqui. Vou colocar antes do Intel Core aqui, para dar um espaço entre as informações da GPU, um barra invertida N de novo. Já vai dar um espaço, legal. E para diminuir esse Intel Core aqui, antes do barra invertida N, quer dizer, depois, vou colocar flechinha para a esquerda, S é igual... S é de size, tá? Em inglês é tamanho. Então, pra vocês se localizarem. S é igual a 50 e fecha a setinha. Bom, perfeito. Já diminuiu aqui o intercore.
falei tudo errado. Agora vamos colocar aqui. Agora vamos vir aqui no I5 e vamos colocar flechinha para a esquerda. S é igual 100, que é o tamanho 100 que a gente quer. Vamos aplicar. E o I5 2400 já vai ficar maior de novo. Vamos tirar esse barra invertida N aqui. Ele vai juntar. E vamos colocar ele logo depois do comando de tamanho aqui. E antes do I5 12400. Barra invertida N. Não tá coladinho uma informação na outra. Então eu vou tirar esse espaço. Perfeito. Tirando esse primeiro espacinho que tinha aqui. Aqui nas informações de FPS eu também quero colocar um outro dado que é a API que ele está rodando, né? DirectX 11 e DirectX 12. Então eu vou vir aqui em FPS, no caso em frame rate, e vou colocar aqui a informação app, tudo maiúsculo. Vou dar um aplicar. Ele já vai aparecer esse D3 D12, que é o DirectX 12, que é o motor gráfico que o jogo está rodando. E antes disso, eu vou colocar um barra invertida N, já vai dar um espaço da RAM. Vou colocar o tamanho como 50 também, S é igual a 50. Vou aplicar, já vai deixar tudo pequenininho, mas a gente quer que o FPS fique grande, então depois do barra invertida N, antes do FPS, a gente vai colocar um S é igual a 50, quer dizer 100. Meio confuso, mas depois que vocês fizerem um pouco, vocês pegam. Já vai aumentar. E lembra desses tracinhos, um para a esquerda e um para a direita, entre o S é igual a tanana número. Isso é importante porque é o comando e é como ele funciona. Se vocês não colocarem isso, ele não vai alterar nada aqui na configuração. Bom, já está aparecendo ali, mas eu quero que esse Intel Core, esse GeForce RTX e essa informação da API gráfica fiquem em cor diferente. Então eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, não importa qual opção você esteja selecionado. E nessa cor 3 aqui, que é o cinza, eu vou deixar cinza mesmo, você pode escolher uma outra cor caso você queira, mas eu vou deixar cinza. E vou ver esse número aqui, esse código, não é um número, né, mas enfim. FF878787. Ok, vou dar um ok. Vou vir aqui e antes de cada informaçãozinha aqui, no caso... Agora, vamos mudar a cor aqui do GeForce RTX. Vamos vir aqui antes do tamanho, né? Antes do GeForce RTX. Vou colocar o comandozinho, né? Barra para a esquerda. Vou colocar um C de color, cor em inglês, é igual ao comando que a gente viu lá, né? FF878787. Fecha o comando, dá um aplicar. Ele vai mudar tudo para cinza. Mas eu quero que a cor da 3060 fique na cor original, vermelho, enquanto o GeForce RTX fique cinza. Então eu vou fazer o quê? Vou vir aqui antes do 3060 e vou colocar antes do barra invertida N também. Vou colocar o comandozinho, vou colocar um C é igual. Agora a gente tem que ver o comando qual que é para o vermelho. FFFF0000. 4 Fs, 4 zeros. Então, FFFF0000. Lembra de colocar tudo maiúsculo também, que tá sempre escrito em maiúsculo. Fecha o comandozinho, dá um aplicar e o 3060 vai ficar da cor que a gente selecionou. Vou fazer o mesmo aqui no processador. É bem chatinho esse começo aqui para configurar essas coisinhas, mas vai deixar bem mais clean as informações ali no nosso gráfico. Bom, vamos vir aqui, vamos colocar comandozinho. S é igual FF F878787. No caso eu errei o comando, vamos ver aqui direito qual que é o comando. FF878787. FF878787. Eu esqueci de fechar aqui, eu coloquei uma interrogação. Pronto. Perfeito. Fechei o comando, agora ele foi. Legal, agora vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui antes do barra invertida N e antes do I5 12400. Vamos colocar o tracinho, vamos colocar o C é igual, vamos lembrar o comando que eu esqueci, FFF000. FFFF0000, fecha o comando, dá um aplicar. E o 12400 foi para vermelho, errei, não é o vermelho, acho que é o azul, FF099CE6, nossa, FF099CE6, vamos mudar aqui, FF099CE6, perfeito, agora ficou azul, legal, e por último,
ali no DirectX 12. Vamos vir aqui em frame rate, normal. Aqui no começo, em qualquer um dos lugares, vou colocar aqui depois do tamanho. Vou colocar o comandozinho. Nossa, peraí, digitei um montão de barra invertida. Vou colocar o comandozinho aqui, vou colocar o color. É igual a FF878787. Fecha o comando, dá um aplicar, vai ficar tudo cinza. Depois a gente vem aqui antes do FPS e vai colocar o comando da cor amarela. No caso, a gente quer, eu não sei o comando da cor amarela. Vamos ver aqui, FFFFFF00. Nossa. O comando da cor amarela é C igual FFFFFF00. Era isso, se eu não me engano, dá um aplicar. Perfeito. Espera aí que tem uma coisinha extra a mais. Ah não, eu coloquei uma coisinha extra desnecessária aqui. Perfeito. Depois de um tempo vocês pegam o macete, como é que funciona o negócio. Legal. Cara, já tá, isso aqui já tá insano, mano. Já tá bem clean. E agora eu vou ensinar vocês a mudar a cor de cada informação aqui, caso vocês queiram. Vem nos 3 pontinhos. Aqui você pode mudar a cor da placa de vídeo. Então se eu vier aqui e escolher um azul, então, aplicar. Pronto, mudou as informações da placa de vídeo para azul. Eu costumo deixar no vermelho, então vou voltar no vermelho aqui, aplicar, perfeito, já ficou vermelho. O processador gosta de deixar azul também, porque é um Intel é azul, então vou deixar azul. Placa de vídeo eu deixo vermelho porque estou acostumado. E o FPS eu deixo amarelo para destacar do resto. Você pode mudar essas informações aqui também no System Color, mas eu gosto de deixar laranja porque eu também estou acostumado. E é isso. Agora, também dá para você mudar essas cores aqui do FPSzinho. Então você vai vir aqui, vai descer aqui para baixo, na aba Units Color. E se você mudar aqui, você vai mudar a corzinha lá. Então se eu colocar um vermelho, vai mudar a corzinha do FPSzinho aqui no FPS. No caso eu estou em Frame Rate, que é o FPS, na aba Units Color. Vamos voltar aqui para amarelo. Bom, aqui você pode mudar isso. Aqui tem o Min, o Max e o 0.1%, mas eu não ativei eles aqui no gráfico, então não vai aparecer. Bom, então se vocês quiserem mudar essas cores aqui, no caso eu gosto de deixar amarelinho igual o resto, só o FPS mesmo eu gosto de deixar diferente. Aí vocês podem mudar por aqui. E como eu gosto de deixar o FPS que está tendo em tempo real destacado, e a média e o 1% low mais escurinho, né, cinza, vou vir aqui na aba Value Color, se o de vocês estiverem em português vai estar diferente, mas vocês se achem aí. E vou vir nas opções que eu quero deixar cinza e vou escolher a cor, basicamente eu quero cinza. No caso, ó, média, aqui está na média, vou colocar cinza. Posso colocar amarelo, aí ele vai voltar para amarelo o valor. Mas eu posso colocar cinza, que eu quero cinza. Então vai ficar cinza, mais escurinho e vai destacar o FPS. Bom, vocês entenderam. Perfeito, já está configurado. Vou dar um aplicar em tudo e um OK. Caso vocês queiram mudar os tamanhos aqui, né? Porque talvez esteja ruim estando tudo colado aqui em cima, né? Tipo as informações coladas na bordinha do monitor, colado em cima. Vocês podem vir aqui, ou até mesmo aqui, ó. Vocês podem arrastar isso aqui com a mão. Tipo, afastar e tal. Mas vocês podem digitar aqui também. No caso, eu gosto de deixar 21 de um lado, dá um Enter. 21 do outro, dá um Enter também. Ele vai dar um espacinho em cima e um espacinho da lateral. Aí vai ficar as informações aqui centralizadas. Perfeito. Tem uma outra configuração aqui também interessante, na aba monitoramento ainda, e nos 3 pontinhos, que é o tamanho desse gráfico aqui. Então vocês vão vir aqui em gráfico, vocês podem mudar. Se eu colocar, sei lá, menos 12, ele vai aumentar aqui e vai aumentar essa borda preta. Então vocês podem ir achando aí até ficar um valor bom. Se eu colocar 12 sem o menos, ele vai comer e vai sair para fora da tela. Então eu não quero. Então vou deixar no menos. Sei lá, posso colocar menos 36. Ele vai pra caralho e pra cá. Tipo, vai ficar feio pra cacete. Mas eu tô usando menos 12 porque eu já medi, já vi que fica do tamanho bom. Então eu vou deixar no menos 12. Já fica aqui perfeitinho do tamanho legal. Quer dizer, menos 12 ficou demais. Eu quero que o milissegundo aqui acabe aqui debaixo do FPS. Então eu vou colocar menos 9, que é o que tava antes que eu brisei. Aplicar menos 9. Perfeito. Já ficou um tamanho bom, já dá pra gente ver o gráfico. E não fica comendo aqui pra fora a área do meu jogo. Vamos aplicar, dar um OK. Perfeito. E tem mais uma configuração interessante aqui no Frame Time de novo. Que é o gráfico, né? Que é o quanto de amostragem ele vai ter. No caso, eu gosto de deixar em 100. Então, até 100 milissegundos de variação aqui no gráfico ele vai mostrar. Vou aplicar, perfeito.
A linha tá retinha porque, tipo, o jogo tá completamente estável, mas em alguns jogos acaba tendo muita variação e você sabe se o jogo tá estável. Se a linha estiver retinha é porque o jogo tá estável, a quantidade de frames tá vindo estável. Se o jogo estiver variando, se o gráfico estiver variando é porque o jogo tá bem estável. Bom, isso aí vocês entenderam, eu acho. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos na aba Benchmark e vamos selecionar qual comando que a gente quer para começar a calcular a média e o 1% low, porque às vezes eles podem não aparecer na tela, simplesmente. Então vocês vão colocar o comando que vocês querem, eu uso o Ctrl Shift 1, vocês podem colocar o mesmo. Dá um aplicar, dá um OK. Pronto. Bom, vou clicar o Ctrl Shift 1. Ele já achou a média, no caso tá cravado em 60, então a média é 60 e 1% low também é 60, ou seja, o FPS não caiu para menos de 60 FPS nenhuma vez. Tipo, tá perfeito para jogar aqui 60 FPS. Aí, ó, tá vendo? Deu uma travada, apareceu no gráfico e o 1% low, ou seja, qual o FPS mínimo que deu, caiu para 29, agora já subiu de novo, mas enfim, tinha caído para 29 antes, ou seja, teve uma queda brusca de 32 FPS aí, 31 FPS. Agora já se ajustou, já tá estável de novo, ó, já deu uma quedinha novamente. Aí você consegue ir analisando todas as quedinhas que tiver no jogo, basicamente. Bom, muito foda, ficou muito clean isso aqui. Tem mais uma configuração interessante, que eu vou lembrando as coisas no meio, mas enfim. Vem aqui no monitoramento, vem aqui em 3 pontinhos. E aqui, ó, vocês podem mudar a distância das informações que estão laranjas aqui, das informações principais, né, do que você tá vendo. Se eu vier aqui e colocar 6 e dar um aplicar, ele vai distanciar um pouco. Deixa eu colocar mais, deixa eu colocar 8. Ok. Ó, tá vendo? Ele tá afastando tudo, mas daí vai ficando feio. Então eu gosto de deixar... Vamos ver o 4, como é que fica. Ó, o 4 fica tudo mais compiladinho. Eu prefiro um pouquinho maior, vou deixar 5 mesmo. Legal, 5 fica bom. Aqui vamos ver como é que muda. Basicamente vocês podem ir testando também. Aqui muda essa distância de parte preta aqui, desse fundo preto das informações escritas ali. Então eu vou colocar 6, vamos ver como é que fica. 6 já eu acho que eu vou colocar 5, talvez. 5 ficou perfeitinho, que daí já fica tudo juntinho, vira um combinho de informações. Fica mais bonitinho, tudo juntinho. Cliquei sem querer aqui, já veio pro jogo novamente. Ela fica preta pra vocês, porque, né? Bom, galera, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre como mexer nesse aplicativo, que é um tanto complexo, né? Vocês viram que tem um montão de comandinho, mas eu deduzo que vocês entenderam como é que funcionam esses comandos. Ficou bem clean, espero que tenha ajudado vocês a conseguirem configurar do jeito que vocês quiserem as informações de hardware de vocês. Fica realmente muito gostoso de monitorar. Bom, vamos dar um aplicar aqui, aplicar OK, fechar. Se vocês não tirarem a aba de configurações daqui, ele não vai funcionar os comandos, então perfeito, vou dar um minimizar. E agora no jogo, deem o Ctrl Shift P, né, pra desativar as informações e vocês curtam seus jogos. Pelo amor de Deus, não fiquem com essa síndrome de PC Gamer, síndrome do MS Afterburner, né, sei lá qual é o nome disso. É isso, espero que tenham gostado, vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Valeu, falou!